Então vamos falar aqui, como esse vídeo, alguns detalhezinhos da manutenção para que a gente feche aqui basicamente a manutenção. A configuração geral vai ser motivo de um próximo vídeo. Vamos falar aqui de horário diurno. O horário diurno, na verdade, vai servir para aquelas clínicas que trabalham com produtividade, em que nós vamos dar a produtividade em cima de consulta, por exemplo, no horário diurno de 10%, horário noturno 20%. Então, tudo que estiver fora desse intervalo que nós chamamos de diurno, o sistema entende como noturno e vai utilizar a percentagem mais alta. Ele está dizendo aqui que segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, de 7h59 às 22 horas, vai cair na produtividade diurna. Fora desses horários, será visto como produtividade noturna. Vamos dar uma olhada aqui em cadastro dos médicos, né? Em que nós temos aqui um determinado médico, por exemplo, vamos pegar aqui eu como sendo de número 10, que eu já sei exatamente a minha posição. Eu estou dizendo que no horário diurno, 30% de consulta e horário noturno 50%. Se eu estou atender após as 22 horas, uma consulta, vou receber 50%, caso contrário 30%. Bem, o próximo item, cadastro de médicos e funcionários que nós já comentamos, e o cadastro dos profissionais solicitantes. Vou apertar Enter aqui. Isso aqui, à medida que os clientes vão chegando na clínica, né, muitas das vezes o sistema solicita da onde que veio esse cliente, ou seja, qual foi o médico que solicitou, muitas das vezes uma fisioterapia ou então uma radiografia, e é de fundamental, principalmente aos convênios que estão utilizando hoje o envio XML, que tenha o nome do profissional, número do CRM, Conselho Regional, se é de Medicina ou Odontologia ou Fisioterapia, o Estado, CBOS, que é o código da especialidade, você clica nesses três pontinhos, por exemplo, dermatologia, deixa eu ver aqui, aqui, ó, dermatologista, é o 2231.17, né? Aí ao lado disso, nós vamos colocar aqui o número do CPF, se for CPF ou se for o CNPJ, porque às vezes quem encaminha uma radiografia é uma pessoa com o CNPJ, é uma empresa. Então aqui vai ser, eu clico aqui, será CNPJ, CPF ou outro. Isso aqui é fundamental que esteja absolutamente correto. Então você vai cadastrando e, naturalmente, sempre quando chegar um cliente novo, a própria recepcionista vai ter a possibilidade de fazer novos cadastros. E aqui a tabela de feriados, em que você vai listando aqui os feriados do ano, Natal, Ano Novo, enfim. Isso porque, quando chega um cliente em uma dessas datas de feriado, o sistema automaticamente verifica se aquele plano de saúde paga horário de emergência para aquelas datas de feriado, como consulta mais 30%, procedimento mais 30%, taxa de sala mais 20% e assim por diante. Então, uma vez começado o sistema, é interessante que você registre todos os feriados do ano, nessa tabela aqui de feriados. Aqui nós temos o CID, só para ilustrar aqui, o CID, muitas das vezes, a própria recepcionista ou o médico pode necessitar a colocação de um CID dentro de uma guia CDT, uma guia de consulta, basta digitar aqui a palavra-chave. Por exemplo, fratura do fêmur, digita fêmur e vem tudo relacionado a fêmur. Por exemplo, entorse do tornozelo, digita aqui tornozelo. Vem tudo relacionado a tornozelo. Isso porque muitas das vezes a recepcionista tem o diagnóstico do médico, mas não tem o CID. Basta ela digitar a palavra-chave do diagnóstico, muitas das vezes vai informar um fax, um convênio por fax, etc. e tal. Então, ela tem a possibilidade aqui de ter essa telinha de CID. Agora, uma coisa importante aqui seria a tabela da AMB. Está vendo aqui? Olha. Essa tabela da AMB são todas as tabelas que existem, 90, 92, CIEFAS, a tabela do Brasil, índice de medicação, a tabela do CIPRO. E observe aqui ao lado que cada tabela tem um número. De onde que veio esse número? Na realidade, esse número veio lá da ANS. Você tem que consultar o site www.ans.gov.br para verificar esses números aqui, olha. Porque quando nós cadastramos um convênio, vamos rever convênio aqui, ó, convênios e planos. Nos subplanos, vamos pegar, por exemplo, o convênio APAI, que tem um plano básico, não é isso? Que obedece a tabela usada, qual é? Olha, vou abrir aqui um pouquinho,
tabela usada é Cefas 2000. Quando a recepcionista faz o faturamento, dentro da guia do SADT que vai para o plano de saúde, o que é mandado não é Cefas 2000, e sim esse númerozinho 8. Então, se você cadastrou de maneira inadequada essas tabelas com números errados, você pode ter certeza que todas as suas faturas do plano de saúde irão retornar à sua clínica. Outro detalhe aqui, olha, tabela de materiais. Bem, tem convênios que usam a tabela de materiais do Bradzindes para utilização de agulhas, seringas, gesso, algodão, crepom e etc. Né? Ou então a tabela Simpro. A tabela Simpro, dentro do site da ANS, ela é de número 12. Então, certifiquem exatamente os números, porque isso aqui depois dá problema se tiver uma especificação errada. Bem, passando aqui pela tabela da MB, temos aqui as tabelas de pagamentos. Vamos olhar, por exemplo, aqui uma pessoa aqui uma pessoa da clínica, que pode ser um médico, pode ser um funcionário, em que nós vamos comentar isso aqui num outro vídeo, que chama-se rateamento das despesas. Bem, agora para terminarmos aqui essa nossa ilustração, aqui tem dois tabzinhos, inclusive nós estamos retirando um do sistema, que é justamente para as clínicas que trabalham com produtividade, que no final do mês, quando você efetua o pagamento, essa pessoa deve assinar um recibo, ou um recibo de prestação de serviço, que são aqueles médicos, fisioterapeutas ou funcionários, radiologistas, etc., que são pessoas fora da tua empresa que trabalham na empresa. Ou então recibos de prolabore, que são aqueles sócios cotistas. Então você clica aqui e existe uma tabela que deve ser alimentada, ou deve ser conferida, aliás, mensalmente, que é a tabela do INSS e a de imposto de renda. Ou seja, então estou dizendo aqui que o teto até R$2.000 tem um desconto de 15% e acima de um teto de R$5.000, 20%. Mas você deve conferir, inclusive essas informações saem no Globo, ou então você pergunte simplesmente para o seu contador. E desconto de imposto de renda de 0 a 1.300, vou aumentar aqui essa telinha, de 0 a 1.300 não tem desconto nenhum, né? E tem até abatimento por dependente de R$132. De 1.300 e pouco a 2.600, tabela de 15%, com 197,05, um dependente de 132. Isso aqui é a maneira como se calcula o pagamento de IR e ISS na folha de pagamento de cada pessoa. E aqui tem os modelos de recibo. Vamos clicar aqui. Existem dois modelos. O primeiro é o modelo de recibo de prestação de serviço. E o segundo é modelo de recibo de prolabore. Eu clico aqui, olha, muda o tipo de recibo. Aqui é feito em duas vias, o funcionário assina a primeira e você fica com a segunda via e entrega ao contador no final do mês. Deu para entender bem isso, né? Você monta aqui do jeito que você acha que deve ser montado e pronto. No momento do pagamento, você faz a folha de pagamento, será de 15, 20, 30 metros, basta você acionar o botãozinho se é recibo de prolabore ou se por acaso é um de prestação de serviço e o sistema Neurótica imprime tudo automaticamente para você. Mas não esqueça de realizar essa manutenção ou então orientar ao seu contador que sempre quando tiver alteração das retenções de INSS e imposto de renda, que notifique a vocês por e-mail para atualizar essa tabelazinha aqui. Acho que deu para entender bem essas orientações.